Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de Química. Sou a professora Núbia e a gente vai dar continuidade aos conteúdos de termoquímica. Vamos relembrar os principais conceitos que a gente trabalhou na aula passada e vamos dar continuidade nos cálculos hoje de entalpia, tá bom? Então, o primeiro objetivo da nossa aula de hoje vai ser interpretar as equações termoquímicas, vamos aplicar a variação de entalpia nas reações e vamos aplicar também os conceitos na resolução das atividades, ok? E aí, para a gente relembrar, vamos ver alguns conceitos importantes para a gente não esquecer quando trabalhar com termoquímica, ok? Primeiro, o que é um sistema? É tudo aquilo que se reserva do universo para o estudo, ok? E aí, no caso, o nosso sistema são aquelas equações ou os processos que envolvem troca de calor, ok? Segundo, energia é o resultado do movimento e da força gravitacional existente nas partículas formadoras da matéria. O que é energia química? É o trabalho realizado por um sistema através de reações químicas, ok? O que é o calor? Para a gente estar relembrando que a gente viu na aula passada, a diferença entre calor e temperatura. Então, o calor é a energia que flui de um sistema ou de um corpo com temperatura mais alta para outro com temperatura mais baixa, ok? E o que é o trabalho? É o deslocamento de um corpo contra uma força que se opõe a esse deslocamento. Então, isso aqui são alguns conceitos importantes que você precisa estar sempre relembrando e estudando quando você for trabalhar com termoquímica, tá bom? E aí a gente vai relembrar novamente que cada substância tem um valor calórico, uma quantidade de energia calórica, ok? Que é a energia interna, a energia acumulada por uma substância sobre um volume constante. E vamos ver o que é o conceito de entalpia. Entalpia é uma grandeza física que se ocupa em estudar o conteúdo energético em forma de calor que existe nas substâncias durante as reações químicas. O termo entalpia, ele deriva da palavra em inglês heat, que significa calor. Por isso que entalpia é representado pela letra H, a primeira letra dessa palavra em inglês, ok? Então a gente vai ver o seguinte sobre entalpia. A caloria é a quantidade de energia necessária para aumentar 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água. E aí, quando a gente trabalha com entalpia, aqui nós temos as unidades e as equivalências entre as unidades que a gente pode estar utilizando com entalpia, ok? Lembrando que para você mudar de uma unidade para outra, você utiliza a regrinha de 3, tá bom? Então, dentro da entalpia, existe um processo de medida dos calores de reação. E a esse processo, nós damos o nome de calorimetria. E para medir esse calor, nós podemos utilizar esse aparelho. Então, esse aparelho chamado de calorímetro é o aparelho que mede a entalpia das reações. Então, vai medir a quantidade de calor que foi liberado ou absorvido em uma reação química, tá bom? E dentro do cálculo da variação de entalpia, a gente precisa se lembrar também de alguns conceitos. A variação de entalpia resulta da diferença, ou seja, a subtração, entre a entalpia do produto e a entalpia do reagente. O que a gente pode observar aqui, pessoal? A gente está falando de cálculo de variação de entalpia das reações. E o que nós temos dentro de uma reação química? Os reagentes que vão formar os produtos. Então, por isso que a gente está falando aqui, ó, entalpia, a variação de entalpia resulta da diferença entre a entalpia do produto e a entalpia dos reagentes, porque a gente está trabalhando dentro das reações químicas que tem troca de calor, tá bom? Então, esse cálculo é feito a partir da seguinte fórmula. Nós temos aqui uma equação química, onde os reagentes são representados pela letra A e a letra B, e os produtos são representados pela letra C e a letra D, ok? Então, aqui nós temos entalpia, o H que representa a entalpia dos reagentes e entalpia
dos produtos, ok? E aí nós temos aqui a equação matemática, variação de entalpia, então aqui o delta é para trabalhar com essa variação, é igual a entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes, ok? Aí nós temos que ΔH é a variação de entalpia, HP, entalpia do produto ou dos produtos, e HR, entalpia dos reagentes, ok? As equações termoquímicas são usadas para representar processos que envolvem troca de calor, que podem ocorrer com absorção de calor ou liberação. Genericamente, nós temos, então a gente pode ter a equação, como a gente viu na aula passada, a gente pode ter a presença do calor e da energia, se for endotérmica no lado dos reagentes, se for exotérmica no lado dos produtos, ou a gente pode ter a variação de entalpia ao lado dessa reação, ok? E aqui a gente tem a unidade. Então, quando a gente tem aqui um processo exotérmico, lembrando que a variação de entalpia vai ser menor do que zero, ou seja, ela é negativa, nós vamos ter reagente produzindo produtos mais a energia em kJ por mol, ok? Quando a gente tiver um processo endotérmico, variação de entalpia maior do que zero, ou seja, vai ser positiva, e aí nós temos reagente mais a energia tendo a produção de substâncias classificadas como produto, ok? É a representação de uma reação química que está especificando. Então, quando a gente tem uma equação termoquímica, a gente tem a representação de uma reação química. Então, o que a gente precisa ter nessas equações termoquímicas? Nós precisamos ter o estado físico de todas as substâncias, porque isso vai influenciar quando a gente for fazer o cálculo, ok? Então, quais são os principais estados físicos? Sólido, líquido e gasoso. Precisamos ter o balanceamento dessa equação. Por quê, professora? Porque no balanceamento a gente tem um coeficiente estequiométrico e o coeficiente vai indicar a quantidade em mol de cada uma dessas substâncias. A gente tem que ter a variação do calor da reação, ΔH. Temos que ter a variedade alotrópica, quando existir, e as condições físicas em que ocorre essa reação, ou seja, a gente precisa da temperatura e a pressão. Então, quando a gente trabalha com as equações termoquímicas, todos esses dados precisam estar contidos na reação, ok? Então, a gente tem aqui o exemplo, ó, reação exotérmica. Então, a gente tem aqui os produtos, cada um com seus respectivos estados físicos, aqui ao lado dos reagentes, lado dos produtos. Então, aqui, ó, esse primeiro reagente está no estado sólido, o segundo no estado gasoso e o produto no estado gasoso. A gente tá vendo que a equação está balanceada, então esse número aqui, lembrando, são os coeficientes estequiométricos que vão representar a quantidade em mols. E aqui ao lado a gente tem a variação de entalpia. E aí observe o sinal. Se é negativo, nós podemos somente ter uma reação exotérmica. Porque quando a gente tem uma reação exotérmica, a variação de entalpia é menor do que zero. Então, todas as vezes que aqui for negativo, você tem uma reação exotérmica, tá? Na reação endotérmica, então a gente tem aqui também as substâncias, aqui nós temos os reagentes, com seu estado físico, nós temos aqui os produtos, também com seus respectivos estados físicos, temos a variação de entalpia, o sinal aqui para representar que é do reação endotérmica, e temos também os coeficientes estequiométricos, que vai indicar a quantidade em mols. E aí, observando aqui o sinal, variação de entalpia positivo, é quando a gente tem uma reação endotérmica, ok? E aí, só para a gente estar representando novamente graficamente essas reações, variação de entalpia é a entalpia do produto menos a entalpia dos reagentes, para não esquecer. Se a entalpia do reagente for maior do que a entalpia do produto, nós temos uma reação exotérmica, ok? E aqui, se a entalpia do produto for maior do que a entalpia do reagente, nós temos uma reação endotérmica, ok? Então, vamos aqui para o nosso primeiro exercício. Observe as equações termoquímicas. Então, nós temos aqui 3 equações termoquímicas, como a gente pode observar,
Cada uma das substâncias estão com seus estados físicos e com seus coeficientes estequiométricos. E aqui ao lado nós temos a variação de entalpia. Então, de acordo com o ΔH, que é a variação de entalpia, podemos afirmar que. Então, ele quer que a gente afirme se essas equações são endotérmicas ou exotérmicas a partir do valor da variação de entalpia. Então, para onde que nós vamos observar? Para os sinais. Se é positivo, é uma reação endotérmica. Se a variação de entalpia é negativa, então significa que é uma reação exotérmica. Então, a primeira é endotérmica, a segunda e a terceira são exotérmicas, ok? Então, a alternativa correta é a letra E, ok? Então, quando o exercício não afirma para você se uma equação ela é endotérmica ou exotérmica, você pode estar observando no sinal quando ele dá para você ou fornece o exercício a variação de entalpia, ok? Vamos para 2. Cal extinta, e aqui tem a fórmula dessa substância, pode ser obtida pela reação entre óxido de cálcio e a água, com consequente liberação de energia. O óxido de cálcio, ou a cal viva, por sua vez, é obtida por forte aquecimento de carbonato de cálcio. As equações referentes às reações são, então nós temos aqui a primeira equação, os dois reagentes, aqui ó, produzindo essa substância mais calor. Então, o calor está aqui ó, no lado do produto. Então, significa que foi liberado calor quando teve a formação dessa substância. Olhando para a reação 2, a gente tem aqui, ó, primeira substância, que é o reagente, mais calor. Então, significa para que ocorresse essa reação química, foi necessário absorver calor, e aí a gente tem a formação desses dois produtos. E aí, só para estar aqui, lembrando que quando a gente tem a presença do calor e energia no lado dos produtos, a gente tem uma reação isotérmicas, e quando a gente tem aqui o calor no lado dos reagentes, que está indicando que é necessário absorver energia para que ocorra, a gente tem uma reação endotérmica. Então, olhando para as alternativas, a opção correta é a letra E, ok? Bom, pessoal, na aula de hoje a gente viu os conceitos sobre entalpia, a gente viu o que é necessário ter numa equação termoquímica, a gente também observou que, de acordo com os sinais da variação de entalpia, a gente pode classificar se uma reação endotérmica ou exotérmica. Não deixe de rever essas e outras aulas, entrando na plataforma Eduque. Bons estudos e até a próxima!